Será que o Cristiano Ronaldo decepcionou? Ou será que Portugal não conseguiu corresponder no mesmo nível? Vem comigo que nesse vídeo vamos tentar entender essa estreia de Portugal que acaba empatando com a equipe do Congo. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DeFoot. E hoje o vídeo vai ser de uma forma diferente, né? Eu sempre faço a análise primeiramente da partida, depois falo de alguns jogadores e chego no foco principal quando acaba acontecendo, né? Um herói emblemático. Mas existem exceções, e exceções, quando falamos aqui no futebol, citamos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Eu trouxe o vídeo do Messi eu acho que foi um dia atrás, né? Eu trouxe ontem, inclusive, do hat-trick histórico que o Messi fez, entrando novamente para a história, só que dessa vez a história das Copas, se tornando atualmente o maior artilheiro da competição. Até peço desculpas que no vídeo parecia que eu falei, né, da história que não tem mais como ninguém chegar. Ainda existe possibilidades, ainda existe algumas opções, principalmente o Mbappé. Mas no atual momento, o Messi detém esse feito. Só que aí acabou que, né, se passou então um tempinho e agora foi Portugal que estreou na Copa do Mundo contra a equipe da República Dominicana do Congo. Mas acabou saindo no 1-1, né, um empate que trouxe muitos personagens específicos, um bom desempenho de Portugal. Mas nesse vídeo, como eu falei pra vocês, eu quero fazer algo diferente. Eu não quero falar exatamente do jogo em si, porque eu acho que o jogo tem sim seus bons momentos, tem suas estrelas, porque Portugal tem muitos jogadores bons. Aliás, eu acho que Portugal tem um dos melhores meio-campistas do mundo e o melhor lateral esquerdo do mundo. E um bom lateral direito, que é o Cancelo. Mas nesse vídeo, cara, eu tô aqui pra falar especificamente do Cristiano Ronaldo, porque a estreia dele, muitas pessoas já estão apontando como uma decepção. Vou tentar falar pra vocês a minha concepção do que eu acho que foi a estreia do Cristiano Ronaldo, e se der um tempinho eu falo um pouquinho sobre o que foi Portugal, né? Então, diante de tudo isso, vamos começar a falar do Cristiano Ronaldo, se ele decepcionou ou não. Ou melhor, vamos falar da partida em si, como o Cristiano Ronaldo acabou, né, trabalhando ali em certas partes do campo. Primeiramente, o Cristiano, vocês estão ligados que ele é um atacante, enfim, pode jogar às vezes de um 9, mais centralizado e vertical ali pelas pontas. Ele faz de tudo um pouco no ataque. E nessa partida, cara, o Cristiano ficou mais centralizado ali desde o início, só que o que me impressiona é o Cristiano jogar os 90 minutos. Existe uma diferença aqui do Messi pro Cristiano, que é muito clara. Eu falei, né, na partida do Messi, da Argentina, que eu gosto muito do esquema da Argentina, que joga completamente pro Messi, né? Se você for perceber, a Argentina tem um controle, um sistema de jogo completamente e exclusivamente pro Messi poder se sentir livre. Parece que, vamos supor que tá vindo, sei lá, uma jorrada de touros, né, pra cima do Messi, e cada jogador vai pegando o seu touro específico, vai tirando do caminho para ele ficar livre pro Messi poder transitar. É basicamente isso que acontece, e eu achei muito interessante, eu falei isso pra vocês no vídeo, né. Só que eu percebi, né, do caso de Portugal, que muitos jogadores, cara, eles têm a sua própria estrela, né, sua própria habilidade, seu próprio, enfim, entendimento de jogo, e a tática de Portugal, cara, ela é comum igual às demais. Mas tem uma diferença de Portugal para as demais equipes, que nenhuma delas detém um Cristiano Ronaldo no ataque. Nenhuma delas detém um cara que tem 5 Champions no currículo. Nenhuma delas detém um cara que está a pouquíssimos gols de completar 1000 gols na sua carreira. Enfim, nenhuma delas tem um Cristiano Ronaldo, assim como quase nenhuma delas tem um Messi. Eu digo quase nenhuma porque, querendo ou não, a Argentina tem, né? Só que tirando a Argentina, obviamente, nenhuma delas tem um Lionel Messi. Então, esses dois a gente tem que ter tratado com muito carinho, né? Os dois têm que ter os seus respectivos lugares num pódio que praticamente ninguém vai conseguir superar um dia. Existe uma discussão de Neymar Júnior, enfim, eu sou muito fã do Neymar, então acho que essa discussão até que é plausível, mas os dois são um nível que não tem como. Você pega em feitos, né? Pega em títulos, pega em números, são muito únicos os dois. É uma briga de dois gigantes e o resto, comparado a eles, chega a ser, sei lá, uma formiga. Mas aí, né, pega essa questão de Portugal joga tendo o fator Cristiano no campo. E eu falei do fato dele jogar 90 minutos, porque na minha concepção, cara, como eu falei, diferente do Messi, a seleção joga pra ele. E não só isso, o Messi é um meio-campista. É diferente de um atacante. Um atacante tem que, né, se desdobrar. Eita, não sei a palavra. Enfim, tem que se realocar ali a todo momento para conseguir fazer o gol. Enquanto o meio-campista, ele tem essa facilidade, né, que é muito mais tranquilo, dele conseguir transitar no meio de campo, porque ele não tem a necessidade de fazer um gol. Ele pode dar uma assistência, criar uma jogada, apenas inverter o lado para ampliar, né, deixar uma amplitude melhor para os laterais. Cara, o meio-campista ele pode fazer muito mais coisas, né? Ele tem um cardápio muito maior ali de opções do que um atacante. E essa é a diferença. Um atacante, se não tá bem, na minha concepção, tem que trocar. Ou se não tem que trocar, tem que trazer um cara pra ajudar ele.
E eu não vi isso acontecer na partida, né, de Portugal. Eu vi o Cristiano jogando 90 minutos, sendo que estava muito nítido que ele estava sofrendo com a defesa de Congo, que ele não estava conseguindo criar tanto e esperava a bola chegar para ele, só que não dava muito certo, né? Os pontos, enfim, os bons pontos, aliás, de Portugal, que é o Pedro Neto e, enfim, e o outro ponto agora que eu não tô lembrando de cabeça, já eu lembro, mas no momento eu tô lembrando ainda. E são dois pontos bons, né? São dois pontos que têm uma habilidade. Só que não conseguem realmente ter essa criação, esse fator a mais. E aí o Cristiano fica submerso a isso, né? O Cristiano fica sem ter muito o que fazer. Tem a boa partida do Bernardo Silva, acho que o Bernardo Silva conseguiu jogar bem. E tem alguns jogadores em específico que jogam muito bem, né? Temos Rafael Leão, enfim, temos o João Neves, gosto muito do João Neves. Cara, acompanhei o João Neves no Benfica, então assim, hoje em dia ver ele viver no auge da sua carreira, num nível completamente absurdo no PSG, é muito legal, né? É uma honra poder acompanhar ele no PSG, porque eu acompanhei ele desde o início, bem entre aspas, porque eu sei que não foi o início dele, mas desde, né, da planta e agora poder colher, cultivar esse resultado que é um dos melhores meio-campistas do mundo. Então, cara, Portugal sim tem um bom time. Portugal não é que jogou mal, mas eu acho que começou muito bem, foi perdendo o ritmo, e aí esse que é o problema. Quando você tá perdendo o ritmo, você precisa alterar, você precisa pensar em algumas opções diferentes, e Portugal, ao meu ver, não fez isso. E fica, né, com essa imagem que Portugal foi mal, que Portugal teve pouco recurso, mas eu também acho que teve muitos méritos da equipe do Congo. Porque a equipe do Congo, cara, conseguiu, diante as circunstâncias, é claro, fazer uma tática que conseguiu, ao mesmo tempo que cauterava a Portugal, não deixava que, por exemplo, não tivesse nenhum jogador no ataque, que todos os jogadores tivessem que recuar. Não era isso que acontecia. Como conseguiu criar uma tática que deixava os jogadores um pouco mais recuados, só que mesmo assim estava aberto o time para poder transitar num possível contra-ataque. E teve grandes chances, além do gol, claro, mas teve outras chances que, cara, poderia até virar. Então, é muito interessante ver essas equipes, né, que têm um nível técnico inferior aos seus adversários, que tá sendo muito interessante porque é uma caixinha de surpresas. Toda equipe desse naipe, assim, tem uma tática muito legal de você se acompanhar. E acho que essa, pra mim, tá sendo a maior graça. Porque nessa Copa, até o momento, cara, não tá tendo uma zebra. Estão tendo várias aqui. Eu posso citar Cabo Verde, eu posso citar agora Congo, por exemplo, posso citar o Haiti. Cara, tem várias e várias seleções aqui. Por mais que eu sei que o Haiti perdeu, mas a Escócia não goleou o Haiti, né? Foi um jogo muito trucado. E mais algumas outras aí que estão aparecendo, né? Estão surgindo. Então são equipes interessantes de você se acompanhar, cara. E é isso, a gente só pega o lado da equipe mais forte e fala que eles decepcionaram ou eles erraram, porque tem equipe mais forte. Mas a gente nunca pega o outro lado da equipe que, né, que é oponente, que é adversário, que também tem os seus méritos. Se a outra não conseguiu jogar tão bem, é porque esta equipe conseguiu fazer mais. Essa equipe conseguiu jogar melhor em certo, né, em certo momento, em certa circunstância. E por isso que eu gostaria aqui, né, de parabenizar a equipe do Congo, porque eu acho que eles jogaram muito bem. Eu acho que diferente da maioria dessas equipes que eu citei, cara, não é que eles ficaram recuados, buscaram um empate e, né, porque era uma melhor situação. Não, eles buscaram um empate e eles estavam completamente abertos para fazer uma virada. Eles estavam completamente expostos ali no bom sentido, né, que a equipe estava ajeitadinha, não estava completamente desesperada. Então, no bom sentido, eles estavam completamente expostos para conseguir gerar um contra-ataque e eventualmente fazer um gol. E, cara, eu gostei. Eu realmente gostei de Congo. Eu não esperava que iria acontecer isso, cara. Foi um resultado interessante, né, de se analisar. Mas aí fica a questão. Então, Portugal decepcionou, cara? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não decepcionou, mas também não trouxe mais do que poderia trazer, cara. É atual campeão da Nations. Assim, não é qualquer equipe. Não é uma equipe qualquer que por exemplo, com máximo respeito, claro, uma Itália da vida, né? Que não tá num momento bom, apesar da sua história. Não, Portugal é atual campeão da Nations, vencendo a fortíssima Espanha. Que, curiosamente, as duas, pra mim, tiveram, né, umas estreias muito ruins, cara. Muito ruins, mas não chega a ponto de decepcionar. Porque pra mim chega, se torna algo decepcionante quando toma uma goleada, sabe? Quando toma 4-0, Cabo Verde, 4-0 agora pra Congo. Aí sim seria uma humilhação pra mim. Aí sim uma vergonha, né? Só que não, é dois empates sofrendo, né? Mas isso é muito mais mérito das equipes adversárias do que demérito das outras, porque eu acho que as duas apresentaram muito. Se eu fosse puxar aqui dados que vocês gostam, né? Vocês sabem que eu gosto de puxar uns dados da partida. Vocês vão ver que com certeza Portugal teve muitas finalizações a mais que Congo. Aliás, tá certo, né? Eu até cheguei a pesquisar e vi que Portugal tinha mais finalizações que Congo. Então é isso, o previsível aconteceu, tá? Não se preocupe, previsível aconteceu. Mas, diante de todas as circunstâncias, cara, dá pra perceber que no geral, o Congo conseguiu impor
uma ideia melhor que Portugal muitas das vezes. Mas é isso. Mas é isso que eu achei, né, dessa estreia de Portugal. E para concluir agora, voltar para o assunto Cristiano, talvez o Cristiano decepcionou para muitos e para mim, talvez decepcionou também. Para mim, o Cristiano, ele realmente teve uma estreia nada muito agradável. O Cristiano não teve, assim, digamos que o melhor, né, a melhor partida para poder tirar de exemplo. E aí, o que pesa pro Cristiano é o fator do histórico, né? É o fator das últimas Copas. É um cara que nunca venceu Copa, o máximo que chegou foi uma semifinal, se eu não tô enganado, em 2006, né? Se eu não tô enganado. Então, é esse Cristiano que temos aqui. Cara, assim, não é que pode se falar que foi uma partida do Cristiano horrível. Porque, como eu falei, eu seria incoerente da minha parte falar que Portugal decepcionou e o Cristiano decepcionou. Porque pra mim os dois foram a mesma coisa aqui. Portugal, é claro, com o seu time em si conseguiu gerar mais perigo, obviamente. Mas o Cristiano também fez tão pouco quanto Portugal. Então, se eu falar que uma decepcionou e a outra não, cara, eu estaria sendo incoerente aqui. Então, se eu acho que Portugal não decepcionou, mas jogou mal, isso é óbvio, né? Jogou mal, poderia ter feito mais, mas eu não acho que decepcionou, né? Não acho que é uma partida horrível. Pro Cristiano não pega a mesma coisa. Só que em Portugal tem que entender, cara, que o Cristiano, ele precisa ter essa rodagem com os atacantes. Podem me jogar, tudo bem, podem falar que a minha opinião aqui tá errada, que ele tem que manter os 90 minutos. Mas, cara, eu acho que muito mais do que uma vitória mais pro Cristiano ou algo do tipo, é uma vitória de Portugal. É uma conquista nova de Portugal. É uma Copa do Mundo de Portugal. Eu acho que, né, bem melhor do que um minutinho a mais, um minutinho a menos pro Cristiano. E ele com certeza iria entender isso. Você tem bons atacantes no seu time, então, cara, precisa fazer essa rodagem, né? Sim, lógico, sei que nenhum português aqui vai ver esse vídeo, né? Digo da Comissão Técnica de Portugal, mas se eu fosse um treinador, enfim, se fosse da Comissão Técnica, eu iria falar pra ter essa rodagem, porque diferente do Messi, cara, a seleção de Portugal não é, talvez não é nem porque não consiga, né? Mas não faz isso, né? Talvez até consiga fazer isso, só que não faz. De deixar um jogo muito mais claro pro Cristiano, muito mais solto, né? Sem tantas, enfim, sem tantos espaços ali presos, né? Deixar mais preenchimento melhor de certas áreas, porque tem jogadores pra isso, só que não faz. E tá tudo bem, né? Não dá pra gente exigir que uma seleção faça isso, porque, cara, é só você ver a partida do Depou. Ele, assim, ele deu a vida dele pra conseguir deixar um campo mais livre pro Messi transitar. E assim que o Messi fez o terceiro, eles retiraram o Messi, porque tem que poupar o Messi, né, e coisa do tipo. Só que o Messi tem uma técnica que é diferente do Cristiano. Ele tem um fator, talvez não um fator decisivo, mas um fator incisivo pra finalização melhor que o Cristiano, cara. Tanto que de 3 gols dele, 2 golaços, no caso, foram de fora da área, né, e um de rebote. Então é isso, é essa diferença do Messi e do Cristiano. Não dá pra você comparar, os dois não são a mesma coisa. Eu respeito muito o Cristiano, assim como eu respeito muito o Messi. E se o Messi tivesse feito uma partida mal ontem, com certeza, podem ter certeza que eu estaria aqui falando a mesma coisa que eu tô falando nesse vídeo. Mas como o Messi não fez, como o Messi fez, aliás, uma das melhores partidas que eu já vi dele pela seleção argentina, eu tive que elogiar, tive que exaltar ele. E o Cristiano, eu preciso falar do contrário, porque é necessário. É necessário entender que o Cristiano não foi bem nessa partida e que se for pra ser assim, alguma coisa tem que mudar. Porque não dá pra você manter o Cristiano sempre. Ou ele entra pós início de jogo, ou ele sai antes do pós início de jogo, né? Ele sai ou um ou outro, porque se for pra seguir dessa forma, Portugal tem muito mais a perder do que acrescentar. Talvez um jogador que consiga voltar um pouco mais pra trás, um Gonzalo, por exemplo, do PSG, se não me engano ele é português, né? Eu não estou enganado, né? Mas caso ele seja português, ou enfim, qualquer um outro atacante de Portugal, que ele consiga voltar um pouco mais para trás para deixar uma abertura dos pontos mais fácil de conseguir transitar, cruzamento dos meias, que o meio de campo de Portugal eu acho muito compacto, eu acho muito interessante. Então é isso, você fazer transições melhores com um jogador que saiba administrar melhor. Ele foi na final da Champions, cara, e conseguiu fazer essa transição com o PSG que eu achei que era o certo, né? É que realmente eu não lembro de cabeça o atacante de Portugal. Mas você também tem bons meias, bons pontas. Você tem Conceição, cara. Conceição que joga muita bola na Juve. Então, é isso. É um time bom de Portugal, cara. Mas se for pra seguir dessa forma, aí sim eu acho que com o tempo se torna uma decepção. Só que de início, é a primeira rodada, é uma equipe que a gente precisa bater palmas pra Congo. Não dá só pra desmerecer Congo, falar, pô, porque Portugal foi uma merda, né? Portugal não foi uma merda, mas porque Portugal foi muito mal. Congo conseguiu ali segurar o jogo. Não, porque Congo foi bem tão quanto Portugal teve jogo. Ou, enfim, ou se manteve o jogo, né? Porque eles foram buscar a vitória. Tem que ressaltar esse ponto. Foram buscar a vitória e talvez em até certo ponto ali
o segundo gol estava muito mais pro lado da República Dominicana do que de Portugal. Em certa época ali da partida, tava rolando muito mais chances perigosas de Congo do que de Portugal. Então é isso, acho que no meu ver é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, tá? Se vocês acham que o Cristiano decepcionou sim, se Portugal decepcionou sim. E como eu sempre peço pra vocês também, deixa aqui as expectativas, né, de Portugal. Cara, você acha que Portugal chega longe? Você acha que Portugal, se continuar desse jeito aí, consegue dar a volta por cima, quem sabe, e rumo ao título? Ou você acha que Portugal vai decepcionar completamente e aí ser eliminada até na fase de grupos? Quero saber aqui de vocês, rapaziada. E também não esquece de deixar seu comentário no referente ao Cristiano, né? O que você achou que o Cristiano foi. E é isso, gente. Muito obrigado. Lembrando, próximo vídeo, eu prometi que ia fazer um vídeo da França, vou fazer um vídeo da França. Só que assim como eu fiz nessa enfim, espécie de vídeo, eu pretendo fazer pro vídeo da França. Então, já aproveita e também, puxando esse gancho, deixa nos comentários também o que vocês acham. Preferem vídeos que eu traga mais análise da partida e aí sim cite tal jogador em certa parte do vídeo ali, ou seja desta forma, deixando mais pro lado do jogador e a análise da partida ali um pouco mais sublinhada, né? Enfim, gostaria muito de saber, então deixa aqui nos comentários, rapaziada. Muito obrigado e até o próximo vídeo para falar da França. Valeu!